graça e paz. Então vamos continuar falando sobre o tabernáculo de Davi e o culto davídico. Então na aula anterior a essa nós vimos a liturgia que acontece no céu, lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, e também o que acontece no tabernáculo de Davi, que na verdade é um modelo que Deus revelou para Davi. Então Davi estava somente construindo na terra um serviço de culto que já acontecia na sala do trono e que até hoje ainda acontece, vale frisar isso, e também esse modelo na igreja, como a igreja deve ser essa casa espiritual que oferece sacrifícios espirituais, constituída por um reino sacerdotal que proclama as virtudes de Deus. Então nós como igreja somos chamados também a viver esse tipo de culto, esse tipo de liturgia, a construir, a cultivar um ambiente onde que Deus é adorado, onde que há adoração, proclamação, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E talvez esse vídeo, esse conteúdo serve para estimular você, nos estimular como igreja, para nos adentrarmos, prestarmos atenção a esse tipo de culto que o Senhor anseia, que o Senhor deseja, porque há um modelo já estabelecido. Assim como havia um modelo de tabernáculo estabelecido quando Moisés construiu no deserto aquele tabernáculo, como já havia um modelo de tabernáculo, de adoração, de culto, quando Deus revelou a Davi esse modelo. Então há um modelo já revelado e há um modelo que eu e você temos que nos atentar, prestar atenção e buscar realmente de forma efetiva cultivar esse ambiente de adoração, de proclamação, para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente consegue essa manifestação, ou a gente consegue se mover dessa forma somente em intimidade com Deus. Primeiro Deus faz em nós para depois fazer através de nós. Então a gente tem que primeiramente buscar esse lugar de ministrar ao Senhor, para depois ministrarmos aos santos e depois ao mundo. Mas primeiro tudo começa com o Senhor. O primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o coração. E quando nós começarmos a fazer isso, amar o próximo não vai ser mais tão difícil. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos colocarmos num lugar onde contemplamos Deus, onde nós amamos quem Ele é, Ele começa a moldar e transformar a nossa vida, começa a nos transformar dia após dia, de glória em glória, e começa a fazer em mim e através de mim, em você e através de você. Então esse culto que eu estou aqui passando para você através desses vídeos é um modelo que o Senhor deseja, é um modelo que o Senhor anseia. Então a gente viu isso em Apocalipse, na sala do trono, no tabernáculo de Davi, na igreja, e agora a gente vai ver por que Deus está restaurando essa ordem de culto. Porque há uma restauração dessa ordem de culto. Não sei se você sabe, mas existem várias casas de oração que já existem, que já têm turnos de adoração, que já têm turnos de oração, de intercessão, 24 horas por dia. Então há uma restauração nesse tipo de culto. E acreditamos que quanto mais nos achegamos ao fim dos tempos, mais essa verdade, mais essa realidade de culto vai aparecer. E a gente tem que estar preparado e buscando também esse lugar, se mover dessa forma. Então, por que Deus está restaurando essa ordem de culto? Os princípios que foram estabelecidos no tabernáculo de Davi apontam para a forma de como Deus se move através do sacerdócio. O sacerdócio do homem, no sentido de humanidade, claro, é essencial para a preservação e paz da terra.
Assim como foi por meio de uma falha sacerdotal que o mundo caiu com o homem, é por meio da restauração do homem e da ordem sacerdotal que Deus vai levantar o mundo novamente. Então aí eu quero te incentivar, se por acaso você não viu os vídeos sobre sacerdócio, vou falar bastante sobre isso, sobre essa falha do sacerdócio que aconteceu lá em Gênesis e que agora surgiu o nosso sumo sacerdote e ele adentrou na sala do trono, né? Nosso sumo sacerdote é Jesus e nós somos sacerdotes dessa nova ordem. Então Deus está restaurando essa ordem em nós. E quando chegarmos à maturidade, à plenitude daquilo que o Senhor anseia de nós, Ele voltará em poder e grande glória e vai estabelecer novamente o seu reino. Ok? Então Deus está nos restaurando o homem, restaurando essa ordem sacerdotal, para depois começar a restaurar toda a criação. Então a ação de Deus na terra se relaciona com aquilo que ocorre na sala do trono da mesma maneira. A nossa liturgia natural deve ter uma relação direta com a liturgia do céu e a ação de Deus. É isso que faz do tabernáculo de Davi um paradigma, um exemplo, um modelo para a igreja. Ok? Então a gente tem que adentrar essa liturgia, essa forma de culto. A igreja, seguindo os exemplos deste tabernáculo, é chamada a ser um instrumento de evidência e profetismo, anunciando o que virá. Então, interessante, eu já comentei isso, mas quando se fala da nova era, a gente tem que ter em mente que, na verdade, nós, a igreja, somos esses agentes da nova era. Muito mais, ou além de ser isso algo ocultista. Mas quando se fala de nova era, está falando de uma era onde que Deus vai governar, biblicamente falando, claro, onde que Deus vai estabelecer seu governo. E nós, como essa comunidade já de homens e mulheres que nasceram de novo, que já tem em si essa nova criação, nós somos esses agentes da nova era. E quando nós nos adentramos a essa ordem de culto, que é o tabernáculo de Davi, nós começamos a exercitar essa ordem sacerdotal, onde nós fomos inseridos novamente, e começar a profetizar e apontar para aquilo que virá no estabelecimento do reino do Messias. Então, a restauração do tabernáculo é Deus restaurando o homem e junto com Jesus restaurando toda a criação. É aquele princípio de um homem, um ambiente. Então, Deus está restaurando o homem, um ambiente de culto, de adoração, para aí sim restaurar toda a criação. Então a gente vai ser agentes dessa nova criação, agentes do reino, a partir do momento que nós nos adentramos a esse lugar de culto e nós começamos a desenvolver o nosso sacerdócio diante de Deus, antecipando o dia do Senhor. Antecipar é apressar a agenda de Deus. Ou seja, o que acontece na Terra, no mundo natural, exerce influência na realidade espiritual. Em contrapartida, os céus incitados pela atividade terrena da igreja afetam a realidade natural. Apocalipse, a gente viu isso em Apocalipse capítulo 8, que quando a igreja se coloca nesse lugar de adoração, de intercessão, de ministrar o Senhor, os anjos, eles ajuntam essas orações, misturam com brasas do altar e lançam sobre a terra. Ou seja, há uma resposta do céu ao movimento da igreja. Então, por isso é importante nós tirarmos tempo para estar ministrando ao Senhor, para estar
se movimentando nesse sacerdócio, porque a gente antecipa a vinda do Senhor. Talvez esse princípio seja novo para você. Talvez você não saiba que há como antecipar a vinda do Messias. E isso é bíblico. E a gente começa a fazer isso, ou consegue fazer isso, através do desenvolvimento do nosso sacerdócio, ministrando ao Senhor, intercedendo, adorando, proclamando as virtudes de quem Deus é. Então, essa interação que ocorre em todo o tempo em que a igreja exerce seu sacerdócio a Deus, ou seja, essa interação que do céu com a terra acontece a partir do momento que a igreja exerce seu sacerdócio a Deus. Quando a igreja entra nesse funcionamento, ela apressa a agenda de Deus. E antecipar também é ser um prenúncio do que virá. Ou seja, você vai anunciar de forma antecipada a realidade do novo céu e da nova terra. O outro sentido de antecipar é chamar à existência uma realidade antes que ela efetivamente ocorra. Se o que acontece no tabernáculo de Davi é um modelo de que ocorre na eternidade, e se os princípios ali existentes são princípios que serão sempre utilizados, então não se trata apenas de restaurar um modelo histórico, mas de se adequar a uma realidade que ainda há de vir. Antecipar é viver hoje os sinais de uma realidade que será estabelecida em plenitude no reino vindouro. E essas duas perspectivas do antecipar, apressar e prenunciar que o culto davídico aponta estão ligados porque na medida em que nos adequamos a uma realidade que virá, nós acabamos contribuindo para apressar a sua vinda. E na medida em que apressamos esses acontecimentos, nos adequamos em viver conforme a realidade vindoura. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 11. 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. No verso 11. E no verso 12 também. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do mal, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Então aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 12, fala que devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Quando fala que dia de Deus, fala dos acontecimentos escatológicos. Então tem como nós apressarmos esses acontecimentos. E a forma de nós apressarmos esses acontecimentos é nós nos adentrarmos a esse lugar de adoração, de intercessão e, consequentemente, de proclamação das virtudes de Deus. Mas a proclamação vai acontecer quando nós nos adequarmos a esse culto. Essa forma de adorar, essa forma de ministrar o Senhor, que está descrito aqui no tabernáculo de Davi, que está descrito aqui em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, onde você vê os anjos, os seres viventes, os anciãos, adorando e se prostrando diante do trono da majestade. Então, essa é uma forma que devemos como igreja sim copiar.
devemos como igreja sim tomar como um modelo, um exemplo, para apressarmos a vinda do Senhor. Porque como já sabemos em Apocalipse 8, os anjos estão ajuntando as orações dos santos. Toda oração que você faz, toda intercessão, todo clamor que levantamos, isso não é em vão. É a matéria-prima que vai revelar os atos redentores de Deus. É de suma importância nós começarmos a compreender a importância dessa ordem sacerdotal, desse lugar que vocês somos chamados a adentrar, que é a sala do trono. É de suma importância nós adequarmos a esse ambiente de adoração, de intercessão, de proclamação, de clamor, porque esse é o anseio do coração do nosso Pai, que nós estejamos desenvolvendo o nosso sacerdócio e assim afetando a terra, antecipando e apressando a vinda do Senhor. Como fala aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 11. Então é por isso que o Senhor está restaurando o tabernáculo de Davi. Por isso você consegue observar no contexto global várias casas de oração sendo levantadas. Porque esse é o modelo que Deus, por sua soberania e vontade, escolheu para que seus atos redentores se manifestem na terra. Essa ordem de culto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente já vai ver nesse conteúdo aqui sobre o tabernáculo de Davi, culto davídico, na história da igreja, vários momentos onde que Deus levanta homens que trabalham em prol de levantar um ambiente onde que Deus é adorado dessa forma. Então aqui, primeiramente, vamos ver essa restauração da ordem de culto na história de Israel. Então você pode analisar lá em Crônicas, segundo Crônicas, vários momentos que Deus restaurou essa ordem de culto, onde que a nação de Israel estava num momento de trevas, de apostasia, de esfriamento espiritual, porque abandonaram esse modelo de culto, porque não estavam mais tão interessados em prestar um culto conforme aquilo que o Senhor esperava deles, como um povo eleito, como um povo separado. Então, em 2 Crônicas 29, no verso 25, eu vou ler esse texto para você, 2 Crônicas 29, 25, vai falar o seguinte: E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com saltérios e com harpas, conforme ao mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandamento veio do Senhor por mão de seus profetas. Então aqui fica claro nesse texto que essa forma de culto, essa forma de adoração foi o mandado do Senhor, que veio por mão dos profetas. Então isso fica bem claro nesse texto aqui. Então entendemos que a questão da ordem de adoração davídica não se trata de uma tendência que está se manifestando somente nos dias atuais, mas que se trata de um comando divino que fora proclamado desde os dias da antiguidade e que vem sendo estabelecida em diversos momentos na história, seja na nação de Israel ou além dela. Eu quero dar alguns exemplos para você. Um exemplo está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 6, 8 ao 14 aqui, fala do término da construção do templo. Aqui você deve saber que Davi teve um anseio de construir um templo ao Senhor. E por um motivo ele não pôde. Então ele começou a preparar ferramentas para que seu filho Salomão construísse um templo. E esse templo demorou um tempo para ser construído, e ao término dessa construção, essa ordem de adoração que estava acontecendo já no tabernáculo, nessa tenda onde havia a Arca da Presença, ela é transmitida para o templo, juntamente com a própria Arca da Presença.
E 2 Crônicas 20, outro exemplo, vai falar basicamente agora 100 anos após a construção e o término da construção do templo. Você vai ver que há um abandono do culto a Deus. E como consequência disso, um esfriamento espiritual, uma apostasia. Então Josafá, um rei descendente de Davi, ele inclinou seu coração para buscar o Senhor. Lá em 2 Crônicas, capítulo 17, você vê isso, que Josafá ele inclina seu coração a buscar o Senhor e também restaura a ordem de adoração a Deus dada a Davi. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Então você vê novamente uma restauração no culto. E, consequentemente, você pode notar que quando o culto é restaurado, a nação é transformada. Mas tudo começa na casa espiritual. Tudo começa, primeiramente, no sacerdócio a Deus, para depois afetar a realidade da nação. Quase meio século depois, novamente, mais uma crise espiritual na nação de Israel, porque houve esse abandono da adoração. E até mesmo cessou o rei de Israel, que era descendente de Davi. Não havia mais um rei que era descendente de Davi, porque houve uma usurpação de uma mulher chamada Atália, que está lá em 2 Crônicas 22. Ela usurpa o trono e se torna rainha. Ela se autodenomina rainha. Mas, porém, o Senhor levanta um sacerdote chamado Joiada, que ele salva um menino, ele salva um descendente de Davi, e ele esconde esse menino no templo, até ele ter a idade apropriada para assumir o trono de Davi. E você vê que logo após isso está lá em 2 Crônicas 23, ele começa novamente, o próprio Joiada, o sacerdote, também a restaurar essa ordem de culto, de adoração. A restauração de Israel como nação sempre passava por uma restauração do culto ao Senhor. Você vê isso se repetindo na história de Israel. Toda vez que a nação estava indo de mal a pior, é porque eles abandonaram o culto ao Senhor. E porque eles não estavam dando mais atenção ao templo, mais atenção à ordem de adoração que Deus tinha entregado a Davi. E Deus levanta um remanescente, Deus levanta um rei, um sacerdote para estar restaurando esse culto. Aí, de forma consequente, acontece a restauração na nação. Mas tudo começa com o templo, com a restauração, a adoração. Também tem a restauração nos dias de Ezequias, 2 Crônicas 29, que é talvez uma das mais conhecidas. Nos dias de Josias, também lá em 2 Crônicas 34, são homens que eles se levantam para restaurar essa ordem de adoração. E vários homens de Deus, teólogos, dizem que são exemplos de avivamento. Todo avivamento começa primeiramente pela restauração da ordem sacerdotal, do homem ministrando ao Senhor. Então, novamente, mais um exemplo aqui. O pecado começa novamente a reinar em Israel. E você vê que quando eles voltam do cativeiro babilônico, por causa que do pecado eles foram cativos, levados cativo a Babilônia. E quando termina esse tempo de cativeiro, que durou cerca de 70 anos, o que vemos novamente é uma restauração, primeiramente no templo, para depois em toda a nação de Israel. Isso está lá em Esdras, capítulo 3, no verso 10, no verso 11. Aqui Deus levanta um homem chamado Zorobabel, que é um governador, e Josué, que é um sacerdote, novamente para estarem restaurando essa ordem de adoração no templo. Então tudo começa pela restauração da adoração. Tudo começa pela restauração do sacerdócio a Deus. E lá em Atos capítulo 15, o apóstolo Tiago fala algo muito interessante.
que Deus estava levantando novamente esse tabernáculo de Davi que estava caído, ou seja, essa ordem sacerdotal, onde que o homem tenha livre acesso à presença de Deus, estava sendo restaurada a partir do sacrifício de Jesus, para que ele restaure toda a criação que estava corrompida por causa do pecado. Então, tudo começa sempre com a restauração do homem em devoção a Deus, para depois a restauração do ambiente. Então, que Deus te abençoe.